Está no ar o boletim com as informações da Covid-19, os últimos números da pandemia em Farroupilha, na região e também no nosso estado e os destaques ainda pelo Brasil. Na sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Farroupilha, por meio do Comitê de Atenção ao Coronavírus, confirmou 29 novos casos de Covid-19 em Farroupilha. As idades dos infectados oscilam entre 1 a 62 anos de idade. São 16 mulheres e 13 homens, os mais novos infectados com o vírus aqui no município de Farroupilha. E moradores dos bairros América, Bela Vista, Belvedere, Centenário, Centro, Cinquentenário, Industrial, Medianeira, Monte Pascoal, Monte Verde, Nova Vicenza, 1º de Maio, São José e também do bairro Vicentina, além de comunidades do interior da Capela Santo André e da linha Jacinto, da região do 2º Distrito de Farroupilha e da Capela da linha Boêmios, 4º Distrito do nosso município. A partir dos 29 novos casos confirmados de Covid-19 em Farroupilha, o painel geral da infecção no município tem os seguintes números: um total de 782 casos confirmados até o presente momento. Farroupilha logo está beliscando e beirando 800 casos de coronavírus. Estamos com 95 pacientes ativos para a infecção, um total de 677 pacientes já são considerados recuperados, o que equivale a um percentual um pouco acima de 86% dos infectados. Temos até o presente momento 10 óbitos aqui em Farroupilha, 91 pessoas estão cumprindo o isolamento domiciliar. Estamos com 2 hospitalizados em leitos clínicos no Hospital São Carlos e também 2 farroupilhenses internados na UTI do São Carlos. Estes eram os números, então, da tarde da sexta-feira. Um total de 221 casos estão sendo monitorados aqui em Farroupilha pela equipe da Vigilância Epidemiológica e um total de 2.927 casos foram considerados descartados para o coronavírus em Farroupilha. Até o presente momento são 420 mulheres infectadas e 362 homens que também testaram positivo para o Covid, para a Covid-19. Nós temos mais uma faixa etária que passa a ter mais de 100 casos confirmados aqui em Farroupilha. A maior concentração está na faixa dos 20 aos 29 anos, depois dos 30 aos 39 anos e dos 40 aos 49 anos. E agora a faixa etária dos 50 aos 59 anos já ultrapassou então a marca de 100 pacientes, 100 casos confirmados aqui no nosso município. Nós vamos agora destacando então os que estão internados no Hospital Beneficente São Carlos em Farroupilha. Começamos com os internados na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo do São Carlos. 3 pacientes, todos confirmados com coronavírus, estão na UTI do São Carlos. 2 são farroupilhenses, são 2 mulheres, uma de 62 e outra de 65 anos de idade. E tem também uma paciente do município de Carlos Barbosa que está internada na UTI do São Carlos, também confirmada com coronavírus. Casos suspeitos na UTI do Hospital São Carlos. São 5 pacientes suspeitos de coronavírus que estão na UTI do São Carlos. E ainda a UTI do São Carlos, na tarde da sexta-feira, tinha outros 5 pacientes internados por outras patologias. Então, entre pacientes com coronavírus, suspeitos e também outras patologias, nós estamos com 13 pacientes na UTI no Hospital São Carlos.
os leitos clínicos no Hospital São Carlos. Temos 2 pacientes, os 2 de Farroupilha estão em leitos clínicos e também, olha só, tem 7 pacientes suspeitos de coronavírus que estão em leitos clínicos no Hospital Beneficente São Carlos. Tomara que não venha confirmar todos, porque aí teremos um grande número de pacientes com coronavírus novamente internados no Hospital Beneficente São Carlos, aqui em Farroupilha. A vereadora Eleonora Broilo, que também é médica pediatra aqui no município de Farroupilha, está perguntando à administração municipal quantos testes rápidos foram comprados pelo então prefeito Clayton Gonçalves. A vereadora apresentou esse pedido na última segunda-feira na sessão da Câmara de Vereadores e ela explicou à reportagem da TV Serra por que quer saber quantos testes rápidos o município de Farroupilha adquiriu. Foi dito pelo ex-prefeito que seriam comprados 10 mil kits, né? Na realidade, nós não sabemos quantos realmente foram comprados, se foram comprados os 10 mil, quantos foram comprados, né? Até porque, e outra coisa, nós precisamos saber também quantos no momento estão disponibilizados para a população. Nós precisamos saber disso. Então, eu acho que nada mais certo do que um pedido de informação. Quantos kits foram comprados e, no momento, quantos nós temos disponibilizados para a população? É necessário que isso seja respondido. Também foi levantado na Câmara de Vereadores, falado muito de que é o momento da população ser testada massivamente. Mas, vereadora, não tem aquela questão, a senhora que é médica também, porque o teste tem que ser feito na hora certa, senão corremos o risco de ter um falso positivo? Nós corremos o risco de ter um falso negativo, né? Um falso negativo. Veja bem, a população vai ser testada massivamente. O que pode acontecer? Pode acontecer que algumas dessas pessoas não estão ainda, né, produzindo anticorpos suficientes para serem detectados pelo teste. Mas, de qualquer maneira, essa é uma medida que poderia ser muito importante em dado momento para nós separarmos tranquilamente as pessoas que são assintomáticas e têm o Covid, e hoje em dia se sabe, está provado, que essas pessoas mesmo assintomáticas, elas são contaminantes, né? Das pessoas que não têm nada. E essas pessoas, então, vão ficar em quarentena. São essas pessoas que devem ficar em quarentena, e não as outras, e não o comércio, né? Então, vamos separar, vamos colocar em quarentena as pessoas que realmente estão doentes. É o que precisa ser feito, então. Em princípio, é o que deveria já ter sido feito, né? Uma testagem, nos grandes países, alguns países europeus fizeram isso, né? Testaram massivamente toda uma população em determinado local e colocaram essas pessoas em quarentena e liberaram o resto, né? E, pelo que a gente vê, tiveram um êxito razoável, né? Então, talvez seja essa a maneira, apesar de que nós não podemos deixar de dizer que Farroupilha eu venho dizendo isso há muito tempo, Farroupilha tem uma situação muito confortável se a gente considerar outras cidades. Bento tem um número de óbitos, mesmo considerando o número de habitantes maior, Bento tem uma situação, um número de óbitos muito maior do que o nosso. Garibaldi tem um número de óbitos quase igual ao nosso. Caxias está pior do que nós. Então, mesmo considerando o número de habitantes. Então, nós podemos dizer que, de qualquer maneira, nós estamos
nós devemos estar no caminho adequado, porque o número de óbitos ele é bem menor do que a maioria das cidades que nos rodeiam. Aqui em Farroupilha estima-se que um pouco mais de 3.500 testes tenham sido feitos até o presente momento. A senhora considera que esse número aproximado, ele ainda é um pouco baixo, ele poderia ter sido melhor? Ele é baixo. Para uma população de 70 mil habitantes, ele é baixo. Ele é baixo. Participação da vereadora e doutora pediatra Eleonora Broilo aqui no boletim do coronavírus. A vereadora querendo saber então quantos testes rápidos o município comprou. O prefeito Pedro Pedroso disse que não vai faltar testes rápidos e o município comprará tudo o que for necessário para aplicar na população. Vamos adiante trazendo mais informações, olhando agora a nossa região da Serra Gaúcha. A região da Serra Gaúcha já tem mais de 245 óbitos, números da tarde da sexta-feira. A região também superou a marca de 14 mil infectados com o coronavírus. E a boa notícia é que tem quase 12 mil recuperados. Os municípios que mais tiveram óbitos até o presente momento pela Covid-19. Lidera Bento Gonçalves com 83 óbitos. Em segundo está Caxias do Sul com 58 mortes. Em terceiro vem Vacaria com 11 óbitos. E na quarta e quinta posição aparecem Farroupilha e o município de Canela com 10 óbitos. No estado do Rio Grande do Sul, aqui o estado já beira a casa de 80 mil gaúchos infectados com o novo coronavírus. São mais de 2.300 mortes aqui no estado e nós estamos com mais de 8.500 pessoas só no Rio Grande do Sul que estão hospitalizadas, muitas em leitos comuns, os chamados leitos clínicos, leitos de enfermaria, e outras estão então nas UTIs aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Brasil atingindo a marca de 100 mil mortes por coronavírus e também atingindo o grande número de 3 milhões de brasileiros infectados com o coronavírus. O número de mortes, enfim, as mortes continuam tendo alta em 7 estados brasileiros. Todos os 3 estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e ainda os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins e também do Rio Grande do Norte. Esses são os números, as informações do momento aqui no Boletim do Coronavírus na TV Serra Farroupilha, do jornalismo Leandro Adamati.